Peraí. Bom, vamos lá. Eu tô com o Meet aberto aqui, então eu vou falar pelo Meet e também aqui no Instagram. Vou falar pelos dois canais aqui, porque no Meet tá o pessoal aqui do grupo nosso de Badi, tá bom? Ó, pega o aviãozinho aqui e vamos compartilhar. Eu vou falar sobre Jonas hoje. Isso, então vamos lá. Eu vou falar sobre o livro de Jonas hoje, tá? Pra gente entender algumas coisas sobre o livro de Jonas e depois você tá orando aí, apresentando essa questão de Israel. E aqui também há os trabalhos aqui de Badi Bassit. O som tá chegando certo aí? Tá bom o som? Jéssica, tá chegando certo o som aí? Roseli, no Instagram tá bom o som? Dá um retorno aí pra mim. Está tudo certo aí quanto ao áudio. Bom, então vamos lá. Eu tava lendo esse livro aqui de Jonas, e às vezes eu vou olhar para as câmeras porque tem gente aqui no Meet. E eu estava refletindo sobre o livro de Jonas. E eu queria compartilhar aqui hoje, nós vamos falar sobre esse livro, tá? O livro de Jonas, ele vai nos ensinar o que é a gente andar no propósito de Deus, o que é a gente desviar desse propósito e as consequências que isso tem. E também vai nos ensinar a misericórdia e o amor de Deus pelo povo, por toda a nação. Então é isso que nós vamos aprender aqui. E o livro de Jonas, ele só tem 4 capítulos. Então ele inicia com o chamado de Jonas. Jonas se desvia do chamado. Deus trata Jonas. Depois Jonas cumpre com o chamado, com o propósito que Deus queria para ele. Deus muda o tratado com Nínive e Jonas novamente precisa de ser tratado. Então o que mostra aqui nesse livro é que Jonas, ele não entende, ele não conhece o Deus que ele serve, ele não tem noção daquilo que Deus pode fazer, ele até tem noção, mas ele não quer entender que Deus pode fazer essas coisas. E ele recebe um chamado. Ele recebe um chamado para ir anunciar algo para Nínive. E quando ele se desloca, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, Deus tinha direcionado ele para um lugar. E quando ele se coloca a caminho, né, lá no primeiro capítulo está assim, ó: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Então, quer dizer, ele foi que respondeu o chamado e ele mudou de rumo. E nessa mudança de rumo, de trajeto, Deus vai fazer um tratado com Jonas. Deus vai pegar e tratar Jonas, porque Jonas não entendeu o que Deus queria para ele. E aqui o que eu quero fazer é que nós refletimos e que nós nos coloquemos no lugar de Jonas, tá? Para que nós venhamos entender aquilo que Deus nos chamou, o caminho que Ele ordenou que nós fizesse e para qual caminho nós estamos indo. Então é esse sentimento e é isso que nós temos que pensar a respeito de Jonas. Então, Jonas, ele se colocou, ele se desviou do caminho, e como Deus, ele é aquele que ele precisa de fazer todas as coisas que ele já determinou, nada, nenhum plano de Deus, ele cai por terra, ele para, ele é parado no meio do caminho. Jonas vai tratar, Deus vai tratar Jonas.
vai fazer uma grande tempestade se levantar. E Jonas está lá dormindo tranquilo, só que o povo percebe que tem alguma coisa errada. Quando Deus dá um chamado para nós, determina um lugar para nós chegar, e nós não cumprimos com isso, nós não fazemos a vontade dele, sabe o que acontece com nós? Deus está nos ouvindo. E as pessoas que estão do nosso lado perceber que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa errada. E isso tudo é permissão de Deus. E quando Deus ele trata Jonas, que ele manda aquela tempestade, Jonas fala para o povo, e aqueles homens pedem perdão para Deus e falam assim: Senhor, nós não temos nada a ver com isso. E pegam ele e lançam ele no mar, né? Ele fala para lançar ele para o mar. E quando ele lança no mar, ele vai fazer uma oração. Ele é engolido por um grande peixe, e lá dentro ele vai ter um momento entre ele e Deus. Então nós temos um caminho, um chamado, nós temos algo que ele precisa de ir, que ele precisa de alcançar, só que nós temos uma mudança de rota por conta própria. E Deus pega ele e vai tratar ele dentro da baleia do grande peixe. E quando ele vai reconhecer aquilo que ele recebeu de Deus e que ele não obedeceu, ele vai cair em consciência. Então isso que acontece com nós. E é isso que eu queria que nós refletisse. Quantas das vezes nós mudamos a rota e acontece algumas coisas ou várias coisas e nós não conseguimos entender. Mas nós não conseguimos entender porque, na verdade, nós não paramos para pensar o que Deus colocou para nós, aonde Ele determinou que nós fizesse, e nós desviamos da rota. Então nós temos que aí nos arrependermos. E foi o que Jonas fez. Jonas se arrependeu e Jonas ele volta para o caminho. Ele volta para cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse. Só que quando ele volta, ele vai ainda na intenção de que o que Deus tem ali para ele. Ele pensava que ele conseguiria agir por conta própria. Ele pensava que ainda assim, mesmo Deus tratando ele, ele poderia fazer algo por vontade própria. E ele chega ali em Nínive e ele começa a falar assim: olha, não vai 40 dias e o Senhor vai acabar com isso aqui. Só que assim, Deus, tudo que Deus ordena, ele já sabe como vai terminar. Ele não foi diferente. E quando Jonas ele chega em Nínive, que ele começa a pregar em Nínive, lá no capítulo 3 já, ele começa a pregar em Nínive e o povo começa a se arrepender. O povo começa a tirar suas vestes, começa a entrar num modo de sentimento, de humilhação. E quando Jonas ele se depara com isso, ele fala para o Senhor. Ele fala para Deus assim, ó. Ele se aborrece, lá no capítulo 4, ele vai falar assim, ó, mas Jonas ficou muito aborrecido. Em algumas traduções vai falar assim, ele ficou muito irritado e com raiva. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Então Jonas ele sabia que existia a possibilidade disso acontecer. Só que ele se irou, ele se aborreceu, porque Deus não cumpriu o desejo do coração dele, mas sim a vontade de Deus foi soberana. Então assim, o que Jonas nos ensina? A vontade de Deus ela sempre vai ser soberana. A vontade de Deus sempre vai ser soberana na nossa vida. E Deus ele sempre vai tratar a nós para fazer aquilo que ele já determinou. E quando Jonas teve essa tratativa, Jonas se assentou e Jonas ficou olhando ali a cidade de Nínive. E conforme ele olhava, ele se aborrecido, no finalzinho já lá vai falar assim, ó. Lá no versículo de número 8, assim, ó. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver.
Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro ele acaba sem resposta, porque aqui quem vai trabalhar essa resposta e fazer essa reflexão é eu e é você. E ali Deus está tratando Jonas, falando assim: como você teve mais compaixão dessa planta, que foi algo que foi eu que fiz, fui eu que criei, e você teve mais compaixão dessa planta que nasce num dia e no outro ela morre, mas não teve compaixão de mais de 20.000 pessoas, que é semelhante a você, que não consegue distinguir a mão direita e a mão esquerda, e desses vocês não teve compaixão, e também de muitos animais. Então Deus está com nós, para que nós possamos fazer uma autoanálise do que Ele chamou nós para fazer, do que Ele projetou para nós fazer. Qual o percurso que nós estamos indo? Para qual direção que nós estamos indo? Nós estamos indo em direção do que Ele determinou? Ou nós estamos fazendo aquilo que nós achamos mais bonito, que nós nos sentimos mais à vontade, que nós achamos que é o melhor para nós? E quando Ele não faz aquilo que nós achamos que é melhor, muitas das vezes nós nos aborrecemos, nós nos iramos, assim como aconteceu com Jonas. Então essa reflexão, ela acaba para nós fazer essa reflexão, para que hoje nós possamos refletir sobre o que Deus determinou para nós e para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando e o que nós esperamos colher. Então, um livro de reflexão que eu queria deixar para os irmãos, para que a misericórdia do Senhor, assim como aconteceu com Nínive, também possa trabalhar na nossa vida. Que essa misericórdia que alcançou aquelas pessoas, porque elas se arrependeram, elas voltaram atrás, elas se humilharam, esse mesmo amor, essa mesma misericórdia possa nos acompanhar a nossa casa, acompanhar todos aqueles que estão em volta de nós. Amém? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tá travando, Gessner, no Instagram? Tá, no Instagram tá travando? Então tá bom. Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês? O que os irmãos pensam, assim? Escreve aí para mim. Lá a Roseli também falou que tá travando bastante lá. A Karina. Paz do Senhor, irmã Karina, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Deus realmente sabia que o povo ia se arrepender? Ou vocês acham que Deus não sabia que o povo ia se arrepender? Escreve aí, Rosieli, o que você acha? O que você acha, Jéssica? Você acha que Deus sabia que o povo ia se arrepender? De certo Deus sabia, né? De certo Deus sabia. De certo Deus sabia, porque Ele não teria tratado Jonas do jeito que tratou, né?
A Rosiel está perguntando para repetir. Eu falei assim, se sabia que Deus já sabia, já conhecia que o povo ia se arrepender. Por isso que Jonas não quis ir de início, né? Porque o próprio Deus já sabia que o povo estaria se arrependendo através da sua palavra, né? Através da sua determinação. Então, assim, se Deus já sabia, e mesmo Deus já sabendo, Jonas tentou desobedecer. Então, assim, a reflexão que esse livro deixa para mim e para você é: quantas vezes Deus vai ter que nos tratar, quantas vezes Deus vai ter que nos chamar no particular, porque nós desviamos daquilo que Ele esperava que nós fizéssemos, porque nós desviamos daquilo que Ele determinasse que nós cumpríssemos. Exatamente, o Gessner colocou aqui, ó, vocês não estão no Instagram, vocês estão acompanhando. Jonas relutou por religiosidade. Ele pensou só nele, né? No povo dele, no que ele achava que era correto. E às vezes é um erro nosso, né? Porque nós tentamos fazer que nós colocamos uma régua naquilo que nós achamos, né? Que deveria ser feito. E nós nunca vamos entender os planos de Deus. Então, como homem, como mulheres, é nos submeter à vontade de Deus. E é por isso que a todo momento, a todos os dias, Ele vai nos tratar. Ele vai fazer nós tornarmos pessoas melhores, para que nós possamos entender que a vontade dele é soberana e que nós jamais desviemos do percurso. Amém? Então, eu queria deixar essa passagem hoje com nós, essa reflexão, né, desse texto, que faz nós refletirmos e faz nós termos a convicção. E eu queria pautar algumas coisas aqui que nós temos convicção, que nós não devemos fazer aquilo e nem medir, e nem tentar justificar a vontade de Deus. Ela é soberana nossa. As regras de Deus é soberana nossa. E eu também queria deixar aqui registrado que o amor de Deus, a sua misericórdia, vai muito além da nossa também. E se fosse pelo homem, Nínive já não existia mais. Só que pela misericórdia de Deus, Ele alcançou aquele povo. Ele alcançou a mim, Ele alcançou a nós, a cada um de que está aqui. Então é isso que nós temos que ter essa convicção desta verdade, que nós temos que andar direcionados segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria deixar com os irmãos, esta reflexão. Hoje a gente se atrapalhou aqui um pouco, porque colocamos no Meet, aí liguei aqui no Instagram para ficar mais fácil, mas vai dar certo. Nas próximas quarta-feiras a gente vai estar junto aqui, e Deus vai abençoar nós, tá bom? Quarta-feira que vem nós vamos estar em maior números aqui, vamos estar fazendo no Meet, vou compartilhar aqui no Instagram, e nós vamos estar junto, meditando na palavra de Deus, aprendendo com Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e que Ele continue nos guiando, e que nós jamais saiamos da vontade dEle e daquilo que Ele determinou para nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, Deus abençoe.